Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa de Páscoa, porque nós continuamos mergulhados no espírito da Páscoa do Senhor. E essa liturgia de hoje convida-nos a meditar a presença do ressuscitado com o bom pastor que é o domingo amanhã, que ama, conhece e defende seu rebanho, o seu povo. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje também nesse quarto domingo da Páscoa, embora estejamos no ano A com a comunidade de Mateus, mas o evangelho escolhido é o quarto evangelho, o evangelho de João, o capítulo é 10, versículos de 1 a 10. E esse dia também é um dia considerado de oração mundial pelas vocações, instituído pelo João Paulo VI no ano de 1964. E por todas as vocações, mas principalmente pelas vocações sacerdotais. E nós temos, na primeira leitura desse domingo, nós vamos já no Novo Testamento, lá no início da comunidade cristã, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os versículos 14, 36 a 41, onde os discípulos reunidos dão testemunho, do Senhor ressuscitado. E naquele momento, conforme esse texto, é dia de Pentecostes, não aqui na nossa celebração ainda, teremos mais à frente, mas Pedro está ali e representa, sim, representa o testemunho maior da ressurreição de Jesus e convida cada um à conversão. E, diante dessa conversão, seguir os passos daquele que é realmente o pastor e o guardião de todas as coisas também da nossa vida. A segunda leitura é extraída da primeira carta de Pedro, capítulo também é 2, versículo de 20 a 25, e vai convidar-nos a voltarmos, observar, caminhar junto com o bom pastor. E o santo evangelho desse domingo é o Evangelho de João, como já anunciamos, o capítulo é 10, os versículos de 1 a 10, ouvi a voz do pastor. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois que levou todas as suas ovelhas para fora, ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo evangelho é lindo, né? Essa passagem é muito gratificante de escutá-la e principalmente de praticá-la. Então, irmãos, nós já estamos nesse quarto domingo, já sabemos, e nós vamos verificar, assim, que nessa passagem, nessa perícope, nós encontramos a palavra ovelhas aí umas 7 vezes. 7 é o número da perfeição, né? Nós sabemos. E pelas ovelhas, pela função das ovelhas, pelas ovelhas é que existe a função de pastor. E essa questão de pastor era muito conhecida em Israel, né? Principalmente no Antigo Testamento, a gente lembrando assim, quando vai falar, vê a imagem do pastor, o pastor cuidando das ovelhas nos campos, assim, aquelas pastagens lá mais num terreno declinado, aí o poço das ovelhas lá em cima, o pastor puxava água para dar de beber essas ovelhas e andava com elas. Temos aquela passagem quando traz a ovelha perdida, né? Volta, faltou uma. Eram 100 ovelhas, né? Mas ficaram as 99. Então, nós vamos vendo assim que essa passagem aí não é nem do Evangelho de João. O Evangelho de João aí, ele vai mostrar o verdadeiro pastor, não como aquele que traz as ovelhas pelos ombros, porque dá um sinal aí de dependência, de um aprisionamento, e precisa trazer sempre conduzida aqui, assim, como se estivesse doente, engessada, num sentido assim, fraca, desnutrida. Não, aqui o Evangelho, a comunidade joanina, mostra para nós o pastor que traz as ovelhas, mas mostrando, andando com elas à sua frente, conduzindo, mostrando o caminho e seguindo com elas. Ele deixa-se conhecer por elas, elas conhecem a sua voz e ele deixa-se conhecer também por elas. Nós vimos assim que quando, nesse evangelho aqui, nós estamos no capítulo 10 e lá no capítulo 9, versículo de 1 a 41, nós vimos aqui também em João, aquele episódio da cura do cego de nascença. Ele não enxergava de jeito nenhum. E houve aí, começou o conflito dos fariseus com Jesus, porque eles achavam verdadeiras colocações de Jesus antagônicas, quer dizer, era como se estivesse fazendo um julgamento maldoso deles e eles não aceitavam, eles queriam perseguir Jesus, eles não aceitavam crítica, não aceitavam nada. Então esse conflito entre eles aqui, porque Jesus abriu os olhos de um cego. E esse sentido aqui para nós é como abrir os olhos para que as pessoas pudessem ver os pastores bons. E também abrir os olhos para não seguir os maus pastores. Viram como foi dito? Aqueles que entraram pelos fundos, não passaram por mim, eles são ladrões, são assaltantes ou bandidos. Então aqui é como o quê? Fez uma denúncia.
criticou mesmo. E aí a situação dos falsos pastores, quer dizer, os chefes religiosos, ficaram aborrecidos e não aceitaram, mas na verdade eles eram falsos pastores. E abrir os olhos do cego de nascença, numa linguagem figurada, é abrir os olhos mesmo. A gente diz, fulano precisa despertar, abrir os olhos. Às vezes enxerga, não é cego, mas não está vendo a realidade das coisas. Então aqui é para que estivesse vendo a realidade. E também nós observamos que o texto começa assim, em verdade, né? É chamando a atenção para algo muito importante, de grande relevância, que teria que ser ensinado ali naquele momento. É chamando a atenção mesmo, quando ele diz, quem não entra pela porta, assim, é assaltante, é isso, ele não faz. Então, ele é ladrão, ele acusa mesmo e denuncia, então nós já sabemos disso. E essa denúncia, acusação, falsos pastores, representado nos chefes religiosos daquele tempo. E aí vem esse processo de libertação, que ele convida, que ele avisa aqui, porque ele conta a parábola, mas não entenderam. Mas esse processo de libertação aqui o primeiro passo é a escuta da palavra, não é isso? A escuta da voz de Jesus. Ele diz assim, elas escutam a minha voz e elas conhecem-me como pastor. Elas não ouvem as vozes dos estranhos, elas afugentam-se deles. Então, mostra assim que a pessoa consciente e que ouve o evangelho, que escuta a palavra, que escutou e prestou atenção e vivencia, experimenta, ele não fica dependente, não fica oprimido, não fica no sofrimento, não entra com medo, não se considera oprimido. Pelo contrário, ele tem liberdade. E essa liberdade aí é quando ele diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e uma vida de abundância. Como é essa vida de abundância? De liberdade. E quem vier através de mim, aí ele vai mostrar o que é esse através dele. Qual é o símbolo que ele coloca? Eu sou a porta. No domingo anterior nós estávamos e fizemos a reflexão mesmo dos discípulos reunidos de portas fechadas. E as portas fechadas significa medo, fracasso, desânimo. E porta aberta, aqui no caso, passando pela porta, é o sinal de libertação, o sinal de esperança, o sinal de alegria, de crescimento, de ânimo, de coragem, de força para caminhar. Quando ele diz, elas seguem-me, e ele vai à frente, ele conduz, é um serviço de mestre, não é? Conduz as ovelhas. Por onde anda, elas andam também. Então, é um texto, né, figurativo aqui, como ovelha, como pastor, mas o verdadeiro, o autêntico pastor aqui é Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para cuidar das ovelhas com uma autorização. A autorização do cartório? Não. A autorização dada por Deus, o Pai, né? Deu a ele essa valorização. E a valorização de que ele tenha uma relação de amizade com essas ovelhas. E é assim que é conosco. Através da escuta da palavra de Deus, nós somos alertados para seguirmos, para abrirmos os olhos, os ouvidos, a boca também e os hábitos, não é? De uma convivência pacífica, em harmonia, seguindo os passos de Jesus no caminho, não é assim?
Jesus é ouvido através do Evangelho. Todos os dias, nas celebrações da Santa Missa, nós temos a leitura, né, da palavra e temos também o sacrifício da cruz e temos a Eucaristia, né, que representa a partilha aí no caso. Então, avisa ainda o bom pastor aqui, na pessoa de Jesus, as minhas ovelhas entram e saem pela porta, que sou eu. Então elas têm liberdade de ir e de vir, e não são encabrestadas. Só pode ir se for ali, se for puxando aqui no cabresto, não, tem a liberdade. Então, quem escuta o Evangelho, quem pratica, é uma pessoa livre. E as ovelhas aqui, representada por nós, todo o rebanho, o povo. E também nós chamamos o pastor, né? O pastor começando por Pedro, aí vem hoje o Papa Francisco, vem os cardeais, bispos, sacerdotes, todos são os nossos pastores que nos conduzem, que tudo fazem, né? Estudam, são preparados, fazem teologia, filosofia, cursos de formações, são líderes dentro da igreja, mas numa convivência pacífica, né, numa unidade com os leigos. E é por isso que nesse domingo rezamos pelas vocações, e sobretudo as vocações sacerdotais. Mas ainda Jesus dizia assim, quem vai, né, elas têm a liberdade, as ovelhas, de ir e de vir, e onde elas forem, elas encontrarão pastagens. Ainda diz assim, pastagens verdejantes. Quando nós cantamos aquele canto do pastor, né, quando pelos prados e campinas verdejantes, que é um salmo, mas é colocando nessa linha, né? Então essa liberdade de ir e vir vai encontrar essa pastagem. Quer dizer, é uma vida plena e abundante. E o que é a pastagem? É a comida espiritual, é a liberdade. Ser livre, respirar. Posso ir lá, posso cá. Sigo o pastor, ouço. Nós vivemos uns com os outros também na caminhada, ninguém segue sozinho. Quando se diz rebanho, é mais de uma ovelha. Uma ovelha sozinha fica perdida, mas aí as outras vamos ajudando, né? O bom pastor não tem medo e transmite a coragem que ele tem, ele também transmite às suas ovelhas. Então somos nós as ovelhas e o pastor que nos conduz. E que nós tenhamos essa graça, né, de sermos conduzidos, de conduzirmos também alguém. E aí é dado a nós os poderes, né, os direitos. Nós somos pais, somos mães, avós, educadores, empresários, sacerdotes, advogados, qualquer profissão. Nós estamos mantendo aí uma liderança. Não é uma administração opressora, aí no caso é uma liderança que deixa ir, que deixa vir. A gente chama hoje de um termo técnico de liderança democrática, né? Que dá oportunidade aos outros, propõe essa forma de caminhar, de seguir, e pode ser no sentido circular. Se for só no sentido reto também já é no sentido de puxar, de só querer que faça daquele jeito, não. São várias oportunidades que nós temos e que é proposto para cada um de nós. Que sigamos o bom pastor, obedeçamos e que tenhamos essa coragem e essa prática da escuta da palavra de Deus, que possamos entender que somos livres, para isso fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como esse domingo é o domingo dedicado à oração pelas vocações, a igreja no Brasil, no 3º ano vocacional, propõe a seguinte oração. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem
e os pés colocarem-se a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e entregar-se com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós, nossas famílias, nossos trabalhos, nossa missão, sobretudo, para que tenhamos a esperança e a confiança na vida, acreditando, mantendo a nossa fé e que sejamos, sobretudo, missionários, que sigamos em missão, sigamos a caminho. Deus derrame sobre nós vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.